nós não visualizamos. Aliás, um exemplo até muito prático, o micro-ondas, não é? Quando nós colocamos a comida no micro-ondas, nós não visualizamos nada, mas a comida sai quente, porque é uma frequência, uma modulação baixa. Então, a nossa energia que nós emitimos, que é o infravermelho, é exatamente igual. Mas se nós pegarmos num aparelho de termografia, que é a câmara que nós vemos, por exemplo, do nosso lado esquerdo, nós conseguimos visualizar essa temperatura basal que o nosso corpo emite. Zonas mais quentes são zonas avermelhadas e laranjadas, e zonas mais frias são azuladas e esverdeadas. Tanto David Smith e os cientistas já sabem disto há muitos anos, que nós emitimos uma luz, uma frequência baixa, que é o infravermelho. Mas não só, nós também somos sensíveis à luz, e a prova disso é quando nós estamos expostos ao sol. O que é que acontece? O nosso corpo reage também à radiação solar e faz aumentar a vitamina D no nosso corpo. Isto são vários exemplos, como aos bebés também, quando nascem com a bilirrubina também muito elevada, também são colocados em câmaras de fototerapia para baixar esta concentração desta proteína. Portanto, nós somos seres de luz, nós emitimos uma radiação, mas também somos sensíveis à luz. E David Schmidt pensou: então, se nós somos seres de luz, porque é que não vamos aproveitar a nossa própria luz? Porque é que tem de ser uma luz externa, uma luz artificial de um LED? Não, vamos aproveitar a nossa própria luz. Então ele teve 10 anos a estudar como é que através desta luz de infravermelho nós conseguimos reativar as nossas próprias células terminais, e investiu mais de 4 milhões de dólares. Então, o que é que David Schmidt fez? Algo muito simples. E eu gosto sempre de entrar com esta analogia. Ele concebeu um patch, que é basicamente isto que vocês estão a ver na minha mão, que é o X39. Não é X39 ao acaso, foi a 39ª vez que ele conseguiu descobrir como é que através da nossa luz nós conseguimos reativar as células terminais. Então, uma analogia muito simples para vocês entenderem o que é que tem aqui nesta pequena celulose. Nós, quando olhamos ao espelho, precisamos de luz, não é? Para lhe refletir, não é? A nossa imagem. Mas se eu colocar o espelho de uma forma côncava ou convexa, a imagem não vai ser a mesma, vai ser distorcida. Então, se a imagem vai ser distorcida, significa que os cristais têm a capacidade de alterar a luz, porque a imagem que nós estamos a visualizar é diferente, está a emitir uma frequência diferente. Então, foi aqui que David Schmidt apercebeu-se. Se os cristais têm a capacidade de alterar a luz, e se nós somos seres de luz, bingo na cabeça de David Schmidt. Então ele criou um patch com nanocristais orgânicos. Aqui o que nós vemos é uma celulose que vem das plantas, que está completamente impregnada de nanocristais orgânicos como açúcares. Então o que é que acontece? Quando nós colocamos este patch sobre a nossa pele, a nossa luz de infravermelho reflete sobre estes nanocristais e volta para dentro com uma frequência diferente. A mesma coisa como se fosse a vossa imagem ao espelho. Só que esta frequência que volta para dentro do nosso corpo é uma frequência que David Schmidt também teve a estudar durante muitos anos, porque ele sabia aquilo que ele queria. Porquê? Porque esta frequência faz elevar um peptídeo que o mundo da ciência já conhece há muitos anos, desde a década de 70, que é o peptídeo GHK-CU. Este peptídeo foi descoberto por um cientista, Laurent Picard, em 73, e este cientista descobriu que este peptídeo tem imensos benefícios no nosso corpo, desde propriedades regenerativas e de anti-envelhecimento. Mas não só. Temos aqui alguns benefícios deste peptídeo no nosso corpo, dos imensos que existem. Eu retirei aqui alguns dos artigos científicos, e aquilo que nós conseguimos ver nos artigos é que este peptídeo também atua como um poderoso antioxidante no nosso corpo, ou seja, faz elevar os níveis de glutationa, que é um dos antioxidantes mais importantes que nós temos no nosso corpo, que ela é armazenada e sintetizada no fígado, muito importante. Para além disso, tem propriedades anti-inflamatórias, anticancerígenas, aumenta a síntese colagénica, é muito importante, promove uma cicatrização muito mais rápida, melhora a capacidade de regenerar os tecidos e muito mais. Aliás, temos aqui alguns artigos científicos retirados da PubMed a comprovar tudo isto que nós estamos a falar.
Mas não só, a empresa também tem os estudos dela e a empresa fez um estudo duplo certo randomizado. Aquilo que nós fazemos em ciência é, por exemplo, nós pegamos em 50 pessoas, 25 vão usar o patch verdadeiro, as outras 25 não vão usar. Isto é para descredibilizar completamente o efeito placebo. E para vocês terem uma noção, a empresa, com esse estudo, teve um resultado de 96%. Portanto, não há efeito placebo nenhum. Até porque para ser efeito placebo tinha que ter 40%. E a empresa teve, aliás, abaixo de 40%. E a empresa teve 96%. Até porque já vimos aqui também muitos casos, os animais também podem usar, e como nós sabemos, os animais não mentem, eles não sabem o que é que nós estamos a colocar a eles. E temos tido resultados fantásticos também em animais. Mas não só. David Schmidt também sabia que a quantidade deste peptídeo vai decaindo à medida que nós envelhecemos. É o processo normal da vida. No primeiro momento em que nós nascemos, todos os dias envelhecemos um bocadinho. Então também foram feitos vários estudos na Universidade da Califórnia por médicos em que tiveram a analisar a quantidade de peptídeo na corrente sanguínea na camada mais jovem, entre os 20 e os 25 anos, e aqui apresentaram resultados de 200 nanogramas por milímetro de sangue e depois analisaram também em médicos numa faixa etária a partir dos 60 anos e esta classe já só tinha 80 nanogramas por milímetro de sangue. Ou seja, à medida que vamos envelhecendo, este peptídeo também vai decaindo. Portanto, todos estes benefícios e mais alguns que foram aqui apresentados também vão decaindo. Ao longo da nossa vida e é perfeitamente normal. Então, David Schmidt sabia disto tudo e aquilo que ele queria fazer é: então, se este peptídeo tem assim tantos benefícios no corpo humano, eu tenho que aumentar os níveis deste peptídeo nesta faixa etária, digamos assim, mais velha, porque ninguém é velho, não é? Então, foi aquilo que ele conseguiu ao longo de 10 anos de estudo, através desta frequência que volta para dentro do nosso corpo, ele conseguiu elevar os níveis deste péptido de cobre, na corrente sanguínea. Se ele também sabia de uma coisa muito importante, e aqui é que está a grande descoberta de David Schmidt, porque este cientista Laurent Picard, ao longo do seu estudo, descobriu que este peptídeo atua um terço na nossa expressão genética. A nossa expressão genética, nós temos 50% de DNA do nosso pai e da nossa mãe, e muitas vezes nós ouvimos falar, não é? Que as doenças são hereditárias, mas nós só vamos realmente ter essas doenças se assim nós nos propusermos a isso. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, sentimos e pensamos é que vai definir realmente se nós vamos ter essas doenças hereditárias ou não. Isto no mundo da ciência chama-se epigenética. Nós conseguimos alterar isto. Então, isto da expressão genética significa que este peptídeo consegue reativar ou silenciar genes no nosso corpo. Então foi aqui, ao longo dos 10 anos de estudo, que David Schmidt percebeu-se que este peptídeo consegue reativar um gene que nós temos na nossa expressão genética, que é o gene P63, que é o que reativa então as nossas células terminais. Aqui está a grande descoberta de David Schmidt, que a partir da nossa própria luz de infravermelho, nós conseguimos duas coisas fantásticas. Elevar um peptídeo de cobre, que por consequência reativa as nossas próprias células estaminais. E porquê as células estaminais? As células estaminais são a base da vida. Elas não têm função nem forma nenhuma no nosso corpo. Elas são células indiferenciadas. A grande capacidade delas é de autorrenovação, proliferação e diferenciação. Ou seja, uma célula estaminal consegue diferenciarem-se nas mais diversas células do nosso corpo. Ou numa célula muscular, ou no neurónio, ou numa célula do intestino, ou de sangue, seja qualquer tipo de célula. Esta é a grande capacidade dela. Ou seja, sempre que nós temos algum tecido, algum órgão, uma célula danificada, ela é alertada e ela migra para o local dessa lesão e tem a capacidade de regenerar e reparar essas células que estão danificadas. Mas não só.
Todos os dias morrem células no nosso corpo. É isto que se chama apoptose celular, morte natural das células, e as células terminais também têm esta grande importância no nosso corpo, que é substituir as células que vão morrendo ao longo da vida. Ou seja, imaginem que eu tenho alguma célula, por exemplo, um problema no fígado, que eu tenho ali células que entraram no processo da apoptose celular, as minhas células terminais migram para o local da lesão e têm a capacidade então de originar uma nova célula com a mesma função. Esta é a grande capacidade das células terminais. Mas como tudo na vida, existe sempre vantagens e desvantagens. E os estudos apontam que a partir dos 30 a 35 anos nós já só temos metade das nossas células terminais ativas e a partir dos 60 anos praticamente não temos nenhuma, abaixo de 10%. Um exemplo muito prático que eu falo muito para vocês pensarem. Se vocês partirem uma perna aos 20, aos 35 e aos 60 e até aos 80, a recuperação é toda diferente nestas faixas etárias. Porquê? Porque nós não temos estas células terminais ativas no nosso corpo. E um exemplo muito prático, na nossa juventude, quem é da década de 70, 80, 90 e por aí, nós brincávamos muito na rua, não é? Íamos sempre brincar ao elástico, à escondidinha, à macaca, aleijávamos, tínhamos sempre energia para dar e para vender. No dia a seguir, bora lá outra vez, mesmo que torcêssemos o pé, estava tudo ótimo. Se vocês forem fazer hoje em dia isso, não é? Com 35, 40, 50, 60 anos, é completamente diferente. A energia não é a mesma, porque não temos essas células terminais ativas, então a recuperação é muito mais lenta. E então este cientista conseguiu descobrir ao fim de 10 anos como é que podemos reativar as nossas células terminais e isto é fantástico porque estamos a fazer algo endógeno, é de dentro para fora. Então, que resultados podemos ter a curto e médio prazo com o uso do CID-39? Os estudos apontam que nos primeiros dias nós reativamos 3 a 4 mil genes, portanto, vamos aumentar a produção de antioxidantes no nosso corpo, que é extremamente importante, portanto, vamos ter mais energia e vitalidade e também redução da inflamação e da dor. Nós, quando temos uma dor, significa que existe uma inflamação e, aliás, havia ali um artigo científico a comprovar perfeitamente isso, que quando nós elevamos o péptido de cobre, ele atua também na diminuição da dor. Ao fim de 6 semanas de uso, há um maior equilíbrio cerebral, portanto, a diminuição dos sintomas de transtorno de stress pós-traumático, ansiedade e depressão. Portanto, nós vamos ter uma maior clareza mental e a qualidade de sono também vai ser muito melhor. Ao fim de 3 meses de uso, isto é muito importante, os estudos comprovaram que houve um aumento do colagênio interno. Nós sabemos que o colagênio é estruturante, é a mesma coisa que vocês construírem uma casa. Vocês não constroem uma casa só com tijolos. Precisa de cimento para estruturar a casa. E o colagênio é exatamente igual, porque ele está em todo o tecido conjuntivo no nosso corpo. Então ele é estruturante. Todos os nossos órgãos estão todos aqui alinhados devido ao colagênio interno. Agora, aquilo que acontece é que à medida que nós também vamos envelhecendo, também vamos perdendo o colagênio e elastina. Só que nós visualizamos isso mais externamente, quando começam a aparecer os cabelos brancos, as rugas, a flacidez, mas internamente as coisas também acontecem. Aliás, existem pequenos exemplos, claro, não colagênio. E o David Schmidt, ao longo dos estudos dele, comprovou que ao fim de 3 meses de uso, nós conseguimos aumentar o colagênio interno. Então, nós estamos a fazer algo de dentro de fora. Portanto, a minha aparência de pele vai ser muito melhor, a recuperação do exercício físico também melhor e melhoria também no exercício físico. Muito importante, os estudos também comprovaram que ao fim de 6 meses houve uma reversão do tema cardiovascular, e isto é extremamente importante, até porque todos nós sabemos que as doenças que mais matam neste momento no mundo são as doenças cardiovasculares, e a segunda é o cancro. Isto que é porque também à medida que vamos envelhecendo, as nossas artérias e veias vão ficando rígidas, o que compromete o sistema circulatório. Por isso é que começam a aparecer os derrames, as varizes, os problemas de miocárdio e whatever. Portanto, aquilo que acontece é que as artérias e as veias ficaram mais
elásticas, portanto, o bombeamento vai ser muito mais fluido. Portanto, David Schmidt fala que não estamos a falar de anti-envelhecimento, mas sim reversão da idade. É nós chegarmos aos 50, 60, 70, 80, 100, 120, porque há pessoas que já chegam com 120 e o nosso corpo tem essa grande capacidade, mas termos qualidade de vida. Ou seja, se eu partir um pé com 60 anos, a recuperação ser muito mais rápida. Ou igual, por exemplo, como se eu tivesse 20, 25 anos. Né? É esta a grande capacidade do X39. Como é que nós podemos usar o X39? Muito importante, o X39 não é transdérmico. Não passa absolutamente nada. Eu até vou retirar daqui o meu para ver se eu consigo vos mostrar. Nós temos aqui duas películas, não sei se conseguem ver. E eu, se cortar aqui, eu consigo retirar esta celulose. Não passa absolutamente nada. Não tem químicos nem opioides, nada. É simplesmente nanocristais orgânicos. David Schmidt utilizou dois pontos de acupuntura, são muito, muito energizantes. Ou seja, são dois pontos que nós emitimos muita energia, que é a C7 ou dois dedos abaixo do umbigo. A C7, como é que nós descobrimos? Colocamos o nosso queixo sobre o nosso peito e atrás nós temos um ossinho saliente que é a sétima vértebra. Então nós colocamos nesse ponto ou dois dedos abaixo do umbigo. Mas também, se eu tiver alguma dor, ou ciática, ou joelho, ou tendinite, seja em que local for, eu posso colocar no foco da dor, porque aquilo que eu quero fazer é diminuir essa inflamação. E como nós vimos inicialmente, quando nós utilizamos o X39, nós estamos a aumentar a quantidade de peptídeo de QHKCU, o que tem propriedades anti-inflamatórias. Então nós queremos diminuir imediato essa inflamação. Muito importante, 12 horas. Os estudos comprovam 12 horas. Isto porquê? Porque estamos a falar de nanocristais como açúcares e se nós emitimos um calor, isto significa que à medida que nós vamos utilizando durante o dia, estes nanocristais também vão, entre aspas, derretendo. Isto é a mesma coisa que vocês colocarem açúcar em algo quente, ele derrete. Então estes nanocristais também vão se perdendo ao longo do dia, portanto a frequência que volta para dentro outra vez do nosso corpo também vai se perdendo. Não significa que se vocês deixarem 13 horas ou 14, não há problema nenhum. Eu já adormeci com ele, não há problema nenhum, mas caso contrário, as 12 horas. E se estamos a falar de energia, nós temos que usar o patch quando nós estamos em atividade solar maior. Ou seja, se a minha atividade profissional e faço exercício físico, vou ao ginásio, seja o que for durante o dia, eu vou colocá-lo durante o dia. Ou seja, coloca às 8 da manhã e retira às 8 da noite. Mas há aqui casos inversos. Há pessoas que trabalham durante a noite. Então a atividade solar dessa pessoa vai ser maior durante a noite, porque durante o dia vai estar a descansar. Porque todos nós sabemos que quando nós estamos a dormir, a nossa temperatura basal diminui. Então, nestes casos, invertem. Colocam, por exemplo, às 8 da noite e retiram às 8 da manhã. Está bem? Muito importante, beber água. O nosso corpo é um sistema bioelétrico e quem faz esta condutividade de água, elétrica, desculpem, é a água. E todos nós também sabemos que as nossas células precisam de quê? Oxigênio. Quanto mais oxigênio nós demos às nossas células, menos elas envelhecem. Portanto, é muito importante beber água, litro e meio a dois, para que também conseguimos escolher os bons benefícios do X39. Eu vou-vos passar aqui um pequeno vídeo, para quem já me conhece sabe que eu passo sempre este vídeo, eu conheço este vídeo já há alguns anos, e é um vídeo que nos faz refletir um pouco daquilo que nós realmente queremos para daqui a alguns anos.
muito. Temos que realmente mudar o nosso futuro e o que é que nós queremos para daqui a alguns anos. Temos que começar aqui a mudar o nosso mindset e isto é muito importante. O X39 atua na base da prevenção e nós cada vez mais temos que prevenir as doenças e não é tratá-las, é prevenir as doenças. Aliás, eu uso para prevenção, não é para tratar. Agora, realmente aquilo que está a acontecer é que pessoas têm as patologias, estão a reverter essas doenças, ou seja, estão a silenciar o gene daquela doença, e isto é qualquer coisa fenomenal, poder dar qualidade, tornar a dar qualidade de vida a essas pessoas. Muito importante, pessoas que não podem usar o X39, não é não podem, nós não aconselhamos, está bem? Grávidas, porque não se fazem estudos em grávidas, então nós desaconselhamos pessoas que estão a fazer quimio e radioterapia, isto porque é incongruente, não faz sentido, na minha perspectiva, porque nós todos sabemos que quimio e radio mata as células cancerígenas, mas também mata danifica, desculpem, as células saudáveis. Então, vamos estar em reativar células terminais, isto vai ser incongruente, que elas não vão saber para onde é que onde ir, até porque o corpo vai estar completamente inflamado e elas chegam a um ponto em que elas também próprias elas morrem as células terminais, portanto não faz sentido. Faz todo o sentido, sim, após os tratamentos. Até porque todas as células saudáveis que foram danificadas por este tratamento, as células terminais vão repará-las. E também pessoas que sejam transplantadas e tomem imunossupressores. Tem que ser as duas coisas. Transplantadas e tomem imunossupressores. Porque aquele órgão não é delas. Os imunossupressores é para baixar o sistema imunitário, que é para não haver uma rejeição daquele órgão. Portanto, nestes três casos, nós desaconselhamos. De resto, toda a gente pode e deve experienciar o X39. Muito importante também, este site, o diseaseven.com, é um site em que vocês podem ter toda a informação sobre o X39. Tem a patente para vocês lerem e, como o Manuel disse muito bem, isto está patenteado para 20 anos e algo que é patenteado tem que ser demonstrado que funciona, e nós vimos ali o estudo do Serra de Amizade que a empresa tem, e também tem bastantes testemunhos. E por falar aqui em testemunhos, eu vou chamar aqui três pessoas que já estão aqui a usar o X39 há algum tempo, e eu que vou chamar aqui em primeiro lugar, para dar um testemunho muito rápido. Gabriela, estás por aí? Sim, estou. Olá, Olá. Juliana. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Pronto, Pronto. A Gabriela vai-vos. Eu fiz aqui qualquer coisa. Ok. A Gabriela vai-vos apresentar aqui o testemunho dela com o uso do X39. Por isso, Gabriela, apresenta-te, por favor. Ok. Então, boa noite. Sou Gabriela, tenho 48 anos. Sou técnica de análises num laboratório de patologia de análises clínicas. E então é assim, eu tenho fibromialgia, quer dizer, não sei se tenho, porque já não tenho dores há muito tempo. E fiquei doente por causa da terceira dose da vacina do Covid. Tive meia hora lá em observação no hospital e não se passou nada lá, mas depois, quando estava a vir embora, não consegui chegar a casa. Tive que encostar o carro antes e tive a sorte de uma amiga me telefonar e ir-me socorrer. E a partir daí foi uma cascata de acontecimentos e evolução que conduziram até eu deixar de caminhar, praticamente só amparada, porque já as dores eram tão horríveis num dos pés que já nem conseguia pôr o pé no chão. Passei por consultas de ortopedia, passei por várias consultas em que me foi diagnosticada a fibromialgia. Tive um choque na minha consulta com uma médica no Hospital de Gaia, em que ela passou uma medicação para um ano e disse que eu tinha ali um cocktail de medicação que eu tinha que ser a minha própria médica, em que tinha que ajustar, um dia tomava mais de um, outro dia diminuía o outro e pronto. E eu é que tinha que tomar conta de mim. E quando eu saí de lá, vim mentalizada que eu tinha que tomar conta de mim, mas que não queria aquilo para mim. Eu não queria medicamentos, eu tinha que aparecer outra solução. E até foi no hospital. Uma amiga, uma colega que me falou,
num dia muito apressadamente, ela disse que tinha encontrado a nossa cura, porque ela também tem fibromialgia, e eu na hora fiquei estupefacta a olhar para ela e a pensar, bateu com a cabeça, porque não há cura para doenças autoimunes. E ela queria vir atrás de mim para me dizer o que é que estava, e eu naquele dia não podia mesmo estar a conversar com ela. Ela mandou-me um vídeo, um dos vídeos da Juliana, e eu vi aquilo tudo até ao fim, e depois fui procurar mais. Eu fui mesmo um ratinho de palheiro que andei 2 ou 3 meses a investigar. A minha colega não está a fazer um negócio, e então eu liguei à Juliana a dizer assim: Olha, eu quero me inscrever e diz lá o que é preciso fazer, porque quero me inscrever e quero fazer um negócio. Pronto, e é assim, logo no primeiro dia, eu ainda fui a uma apresentação que a Juliana fez, ela meteu-me um selo. E eu, no fim da apresentação, ela perguntou-me o que é que eu sentia. Eu senti alguma coisa, mas assim nada, muito fabuloso. Mas fiquei com aquilo no corpo, a dormir com aquilo, e no dia a seguir, quando eu acordei, eu era uma mulher nova. Eu já há muitos anos que não me sentia assim. Eu fui a sair da cama e olhei para o meu. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para o meu marido e dizer-lhe assim: Olha, isto é mesmo bom. Olha, eu não sei ainda quanto é que isto custa, mas eu quero comprar isto. E pronto, olha, desde aí até agora fez às X39 sempre. Beber muita água. Já me consigo mexer mais, porque no ginásio era só hidroginástica ou pilates, coitadinha de mim. E há dias até foi aqui em casa que eu arrisquei a fazer uma aula de cardio online. E a minha filha chegou à minha beira, ouviu a música e chegou à minha beira. Oh mãe, tu estás a fazer isto? E eu estou. Tu estás a conseguir a fazer isto? E eu estou. Por isso, olha, é sempre para a frente, cada dia melhor. E também tenho o exemplo do meu filho. O meu filho tem uma doença de coluna, pronto, tem alguns problemas de saúde e por vezes tem dores nas costas, tem dores de cabeça. E eu estava a usar o X39 já há cerca de um mês. E depois é assim, nós quando estamos com as dores crónicas, por mais que a gente queira estar atentas ao que nos rodeia, a gente não consegue, porque aquilo é tão limitante que nós começamos a não conseguir ver mais nada à volta. E o meu filho também precisava de atenção, mas eu também não conseguia vê-lo. Não é que eu não quisesse, eu não conseguia. E ao fim de um mês, o meu filho chegou à minha beira e disse: Oh mãe, tu estás a usar isso está-te a fazer tão bem. Olha, eu também podia usar isso. E eu fiquei a olhar para ele e eu, sim, por que não? Tu podes, filho, podes usar isto. Pronto, começou a usar também comigo, largou os Benurons, a fisioterapia tem que fazer, não é? Mas ele já não vai com aquela necessidade de fazer aquela fisioterapia, não é? Porque a ele também lhe está a fazer muito bem. Pronto, por isso. Obrigada. Nada. Obrigada, Gabriela, pelo teu testemunho. É sempre muito impactante, e lá está, é mais uma vida mudada. Eu agora gostava de chamar a Sílvia Barbosa. Sílvia, estás por aí? Acho que a Sílvia não deve estar. Estou aqui. Só estava a tentar Boa. o microfone a ligar. Não sei se me Não. conseguem ouvir. Sim, consigo-te. Pronto, dá-me aqui um testemunho, tem que ser rapidinho, porque ainda Sim. temos outro, que é para não alargar aqui muita reunião, mas gostava muito de ouvir o teu testemunho e para as pessoas também ouvirem o que é que aconteceu também, neste caso contigo e mais com a tua mãe, não é? Que a tua mãe que te impactou então muito mais. Sim. Portanto, vamos lá. Então, boa noite. O meu nome é Sílvia Barbosa, eu sou de Barcelos, tenho 45 anos e o Manuel Martins contactou-me, eu já o conheço há muitos anos, de outro projeto e queria-me falar desta nanotecnologia, falou-me do que se passou com ele e eu quis saber mais. E então combinei um dia, ele veio cá à casa e a minha mãe assistiu, portanto, à apresentação e à explicação do que era o X39. Eu percebi logo tudo, achei que fazia todo o sentido, mas no meu caso, sendo uma pessoa mais jovem e aparentemente não tenho nenhuma doença, nem nada grave, nem crónico, achei que ia utilizar a minha mãe como cobaia, porque ela tem artrite reumatoide,
tem tendência para tensões altas, tinha vários problemas já há vários anos. E no próprio dia da apresentação, o Manuel Martins colocou-lhe um X39, ela ao fim de 30 minutos, 40 minutos, que já não lhe doía o ombro, já não doía o pulso, pronto. E então eu disse, olha, eu vou me inscrever e tu vais começar a utilizar isto que eu quero ver o que é que acontece no teu corpo. A minha mãe tem 74 anos, e o certo é que ela está a usar o X39 desde o dia 4 de janeiro. A minha mãe nunca mais teve dores, nunca mais acordou com dores, as mãos e os braços desincharam completamente, porque ela já tinha esta zona das mãos e os dedos já deformados e bastante inchados, os pulsos, anda super bem, uma energia incrível, diz que sente muito boa energia, acorda, levanta-se, ela joga a bola com o meu filho, 3 anos, todos os dias. Ela subia um andar de escadas, portanto ela tinha que estender roupa no piso de baixo. Quando ela chegava cá acima vinha sempre sem ar, vinha sempre aflita, tinha que se sentar e estar ali uns minutos a repor a respiração. Ela agora sobe e desce e não há problema nenhum. Nunca mais pegou no aparelho das tensões, para medir as tensões. Portanto, eu só de a ver assim, para mim é incrível e ela anda super bem e já disse, o teu pai pode não querer usar, mas eu vou usar isto até morrer, porque eu vou durar mais anos do que ele. E pronto, e está super bem e nós quando vemos que podemos dar qualidade de vida aos nossos, é fantástico. A minha mãe nunca mais teve dores. Depois, lá está, isto começa a fazer-nos sentir tão bem que nós depois já nem nos lembramos dos problemas. O caso das tensões, ela há mais de 10 anos que media as tensões diariamente. E no outro dia eu disse, lá, tens medido as tensões? Ela, realmente, o aparelho está ali no fundo de uma caixa, nunca mais peguei nele. Porque está bem, sente-se bem. Entretanto, eu, como representante, não é? Achei que também devia de utilizar, porque nós temos que tentar perceber como é que isto funciona em idades diferentes e no meu caso noto a energia, a clareza mental. Eu estava numa fase em que estava extremamente cansada e desgastada psicologicamente. Aliás, eu cheguei ali a vacilar e a comentar com o Manuel Martins que se calhar não ia conseguir fazer isto porque eu também queria a vertente do negócio e de partilhar e de até ganhar algum dinheiro com isto, mas eu ainda vacilei porque eu não estava realmente bem, mas eu comecei-me a sentir melhor ao fim de uma semana. Portanto, a clareza mental é incrível, realmente. A qualidade de sono nem se fala, não é? E pronto. O que eu noto em mim, que não é uma doença, mas que acaba por ser um problema, que eu tenho sinusite crónica e rinite, e nesta altura do ano eu andava, agora não digo ando, porque andava sempre agarrada a lenços noite e dia. Eu acordava de manhã com 20, 30 lenços no chão, porque eu passava a noite, pronto, tive um orçamento para uma cirurgia, era caríssimo, não é? Eu até disse na altura, olha, eu já estou curada, porque eu só de saber o preço, pronto. Mas eu senti que ia viver o resto da minha vida sempre com aquele pingo, com esta, ou seja, no fundo a sinusite é uma inflamação, não é? Dos seios paranasais, e o que acontece é que eu ando bem, não uso lenços nenhuns, e eu principalmente consigo respirar das 2 narinas, o que para muita gente cá não entende, mas eu tenho um desvio do septo e permitia-me só respirar de um lado. E isso é realmente fantástico. No meu caso, realmente faz a diferença, não sendo uma doença grave ou um estado grave, mas está-me a dar mais qualidade de vida, sem dúvida. E pronto. E também tenho o caso do meu sogro, que está com um cancro bastante grave no pulmão, está na Bélgica, está neste momento a usar o Ion e o Carnosine. Não pode, lá está, utilizar o X39 devido à quimio e à rádio, mas ele está a usar há 3 semanas. O que eu posso dizer é que ele já deixou a medicação para dormir, porque dorme lindamente, acordava 6, 7 vezes para ir à casa de banho e não conseguia dormir, e dorme toda a noite. O cancro dele está a regredir com os tratamentos, mas eu acho que ele está muito bem, com uma energia muito boa. Completamente relaxado, bem disposto. A minha sogra estava com depressão, X39, anda bem disposta, e dorme e serena, e acabaram-se os pensamentos negativos, estão maravilhosamente bem e estão tão bem que toda a gente pergunta o que é que ela está a tomar, porque ela estava, não é, depressiva há 2 meses, e ao partilhar, portanto, há pessoas na Bélgica a perguntar o que é isto. Portanto, é realmente fantástico.
É mesmo isto, é esta partilha que nós temos que fazer todos os dias e realmente são vidas mudadas e acho que não há nada que pague isso. Portanto, continua a fazer esse bom trabalho, Sílvia, Obrigada. e até breve. Obrigada Até pelo teu testemunho. E agora vou chamar o último testemunho, o Carlos. Carlos Pereira, estás por aí? Eu sei que o Carlos está, que eu já ouvi. Estou Tive que ligar aqui. só. Boa noite! Boa noite, boa noite. Então, temos aqui o Carlos. O Carlos também vai nos contar o testemunho dele com o X39. Vamos tentar só ser breves, está bem, Carlos? Ok, Porque eu sei ok. que às vezes nós gostamos, porque é tanta emoção e nós queremos tanto espalhar isto para o mundo, mas temos que ser mesmo curtinhos, que é para não estendermos aqui muito a nossa reunião. Portanto, apresenta-te e conta então o teu testemunho para as pessoas que estão aqui para te ouvir. Ok. Primeiro, eu queria agradecer o convite de vocês. Vocês estão fazendo um trabalho fantástico. O Manel Martins me ajuda muito, é meu faixa. Nas lutas, a gente fala que é faixa porque forma os alunos, faixa preta, né? Eu fui lutador. E eu sou Carlos Pereira, eu sou auxiliar de fisioterapia, massagem e também sou personal trainer. Mas eu estava enfrentando um problema muito grande, porque eu tinha uma lesão no supraespinhoso, que já me provocava dores muito fortes, mesmo eu sou resistente à dor, e acordava de manhã com o braço pendurado. Já tinha dificuldade na condução, para conduzir, para pegar o cinto de segurança, eu nunca pegava com o braço esquerdo, eu tinha que, ou com a porta aberta, ou tinha que me curvar. E era desagradável demais. E eu treinava sempre em sofrimento. Eu nunca deixei de treinar, e não podia botar carga. Aí o Manel me ligou e queria falar comigo, eu nunca tinha tempo por causa das minhas aulas. Aí um dia encontrei com ele e ele me explicou como é que funcionava a tecnologia, eu fiquei desconfiado. Aí ele fez o teste comigo, colocou o pêncil no meu braço para fazer o teste, o da dor. Qual o nome? Esqueci. Ice Wave. O Ice Wave. Colocou o Ice Wave no meu braço e eu fiquei assim, desconfiado. Já fiz vários tratamentos, eu estou na clínica de reabilitação, né? E já fui em vários médicos, tudo com indicação para operação. E eu não queria operar, porque ia perder amplitude de movimento e supraespinhoso. Como é que eu ia treinar com supraespinhoso? Não, operar e recuperar, não sabia se ia poder recuperar. Entretanto, ele colocou o adesivo, eu senti uma melhora, senti uma coisa, um formigamento e um alívio na articulação. Parecia que soltou mais a articulação. E consegui fazer uma rotação interna, fiz, assim, com desconforto, sem dor. Aí fui para casa e fiquei desconfiado. Eu falei, isso deve ser placebo, não é possível. Como é que até hoje ninguém conseguiu me ajudar, mesmo na fisioterapia, e agora ele me coloca uns adesivos, eu estou sentindo essa melhora. Fiquei desconfiado e falei, ok, eu vou ver, tá, vamos ver amanhã como é que vai estar. Aí no dia seguinte eu estava melhor ainda. Eu senti menos dor. Aí fui, falei com ele, olha, eu queria comprar uma caixa desse X39, queria experimentar isso. Aí experimentei, cada dia fui ficando melhor. Fui melhorando dia após dia. E não só melhorei do supraespinhoso, como a minha testosterona subiu muito, estou com a testosterona lá em cima, e colágeno, elastina, meu cabelo voltou a crescer, que eu estava bem careca, meu cabelo caía muito, eu deixava sempre rapado a cabeça porque não tinha pouco cabelo, né? E meu cabelo cresceu muito. Agora eu estou usando há mais ou menos meio ano e não sinto, não sinto dor nenhuma, zero. Dor no supraespinhoso é zero. Parece um milagre. Quando eu vou na fisioterapia, que falei lá para o dono da clínica, ele fala, assim, ele não sabe, o que tu me diz? O que você me diz? Ele tem 30 anos de profissão. Tem 30 anos de profissão. Como é que, se teoricamente o supraespinhoso nunca poderia ter recuperado se não fosse com uma cirurgia? Tinha que costurar ali, tinha que juntar ali o tecido. Como é que é possível isso? Resumindo, eu vou ao ginásio hoje em dia, faço supino com 30 quilos. Agora, semana passada, fiz com 32. E eu faço melhor do que a molecada lá no ginásio, que não tem nada no ombro. Cada dia estou mais forte, me sentindo mais forte, mais energia. Ó, a menina falou aí em incapacidade cognitiva.
em despertar. Eu estou fazendo 2 cursos de inglês. Estou fazendo no Instituto Britânico e estou fazendo um online, porque esse ano eu tenho que aprender inglês. Estou aproveitando esse despertar de energia, estou não só vocacionando isso para a parte física, mas para a parte intelectual também. Estou me sentindo muito bem. E só tenho a agradecer, e falo isso para todo mundo. Toda vez que tenho a oportunidade de falar isso com alguém, falo, né? E também estou conhecendo pessoas fantásticas nesse meio, que só tem gente boa, uma pessoa quer ajudar a outra, isso é fantástico, quando as pessoas querem se ajudar, né? Querem o bem uma das outras. Só tenho a agradecer a vocês, principalmente ao Manel, meu anjo da guarda aí. Se não fosse ele, eu não estava treinando pesado igual estou treinando hoje. Gente, É mesmo isso, Carlos. obrigado. Obrigada pelo teu testemunho e realmente é fantástico esta partilha. E é como tu dizes, não é? Como é que é possível um super espinhoso, só mesmo operando? Mas isto é É, simples de explicar. São as células estaminais, a trabalharem onde têm que trabalhar, porque isso é extremamente importante. E só de salientar aqui, para finalizarmos aqui esta parte, de que nós somos todos diferentes, não há ninguém igual a ninguém, está bem? Isto não significa que aquilo que aconteceu ao Carlos vai também ser igual a outra pessoa. Não, somos todos diferentes. Deem tempo a tempo ao vosso corpo, até porque as doenças não aparecem de um dia para o outro, são anos a cometer erros, e vai chegar a um ponto, por causa do processo de envelhecimento, que isso vai ser despertado. Então, deem também tempo ao vosso corpo para regenerar e reparar-se. No mínimo, aliás, David Schmidt fala 3 a 6 meses, mas eu no mínimo digo sempre 6 meses, e mesmo assim há certos casos que às vezes não chega porque somos todos diferentes. Muito obrigada a vocês todos por terem dado este pequenino testemunho, e por terem participado neste Zoom, porque é sempre importante, porque nós não sabemos quem está do outro lado e pode sempre alguém identificar com os vossos casos. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenha sido sucinta e simples na abordagem. Eu agora vou passar aqui a palavra outra vez ao Manuel. Sim, Manuel, estou estás por aqui, estou aí? aqui, estou aqui, Ok. estou aqui. Fantástico, fantástico. Parabéns a todos e agradecer efetivamente aos testemunhos, à Gabriela, à Sílvia, ao Carlos, pelos excelentes testemunhos. E é efetivamente por tudo isto e por estes testemunhos cada vez mais incisivos, nós estamos cá todos os dias e fazemos algo todos os dias, porque as pessoas têm que conhecer isto. As pessoas têm que conhecer esta tecnologia. E o David Schmidt fez algo impressionante, que é, criou algo que é modificador, ou seja, altera, é a primeira vez na vida que o ser humano existe, que nós estamos a fazer alterações bioquímicas no nosso corpo, a nossa própria luz, é a primeira vez, nunca aconteceu, e David Schmidt colocou isto na mão do utilizador, da pessoa que naturalmente usa esta tecnologia e como foi dito aqui, muitos de vocês ouviram, partilham a tecnologia. Porquê? Porque eu, quando sinto em mim, eu tenho que partilhar. E não faz sentido de outra forma. Eu, às vezes, conheço pessoas que usam, sentem-se bem e não partilham isto. Eu acho que não faz sentido nenhum. As pessoas têm que saber que isto existe, porque isto não está. Não vão ouvir falar na televisão do X39, não vão ver isto numa farmácia, não vão ver isto em lado nenhum. Está nas nossas mãos. E isto para mim é importante. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: as pessoas que fazem as coisas acontecer, as pessoas que veem as coisas a acontecer e as pessoas que perguntam o que é que aconteceu. Meus caros, há uma coisa que é importante. Sabem o que é que vai acontecer daqui a 2 anos? Qualquer um de nós vai ter mais 2 anos. Se lá chegarmos, eu espero que todos. Eu, hoje com o X39, não tenho dúvidas que todos vamos lá chegar, mais 2 anos. E o que é facto é que daqui a 2 anos, muitas pessoas que vão partilhar esta tecnologia com o plano que eu vou já explicar aqui de uma forma muito rápida, muitas delas vão ter mudado a sua vida completamente, na saúde e financeira também. Outras vão usar só e está tudo bem, não há problema nenhum. E vai haver ainda aquele grupo que ainda vai estar a perguntar o que é isto. E nós, efetivamente, temos que estar sempre no primeiro grupo. E eu, neste momento, vou falar para as pessoas do primeiro grupo. Vou fazer aqui uma apresentação daquilo que é o plano que o David Schmidt criou para aquele que é empreendedor, que é dinâmico, que é visionário, quer mudar de vida, quer mudar a sua saúde, poder espalhar isto para toda a gente. Então, deixem-me partilhar com vocês aqui novamente o meu ecrã. Já vamos cá ver. Aqui. Estão a ver, não estão? Plano de negócios? Sim? Sim. Ok, perfeito. Então,
Vamos lá ver qual é o plano de negócios que a empresa oferece. Primeiro de tudo, muito importante, porque a LifeWave, para já, tem uma taxa de crescimento de 3.000%. Viram, efetivamente, aquilo que aconteceu do ano 2020 até o ano 2024. Este aumento incrível de movimentação de faturação. Passou de 20 milhões para 600 milhões. E muito importante, pelo segundo ano consecutivo, foi a empresa de maior crescimento nesta indústria. Estamos a falar na indústria do marketing de relacionamento. Uma indústria poderosíssima, uma indústria brutal, enorme. E é o segundo ano consecutivo que a LifeWave é a empresa de maior crescimento nesta indústria. Então tem que estar a fazer alguma coisa de bom para que isto aconteça, não é? Senão não era impossível. E nós que estamos a usar sabemos porque é que isto está a acontecer. Então, como é que nós podemos participar? Muito simples. Podemos ser meros utilizadores, utilizar a tecnologia em nosso benefício e está tudo bem, e podemos efetivamente criar, comprar e criar algo e partilhar. Então, a empresa vai-nos fornecer aqui um plano de compensação importante. Primeiro de tudo, em 5 formas, peço desculpa, em 3 formas, podemos vender, partilhar e liderar. São 3 formas de o fazer. Temos 2 planos para a forma de vender, temos 2 planos para a forma de partilhar e temos um plano para a forma de liderar. 5 formas de rendimento. Primeiro, venda na loja online. Deixa-me só. Ok. Eu peço desculpa que falta-me aqui. Eu vou só retirar aqui porque falta-me aparecer aqui um slide. Peço desculpa. Porque isto. Ok. Muito bem. Deixa-me passar isto para aqui. Ou aqui um. Ok. Então, o que acontece? Nós temos aqui 3 formas de nos podermos registrar. O que é o registro? É comprar produto, é comprar tecnologia, é comprar X39. Nós temos aqui uma loja online, custa 29 euros. Isto é apenas uma loja online, não serve de nada, não há um negócio, é uma loja online apenas. E depois temos aqui o primeiro pack de produto, que é o Core. O Core traz 3 livros de X39. Estamos a falar de 3 carteirinhas destas, cada uma delas traz 30 películas, ok? Dá para um mês, 30. E neste caso traz 3 destas, dá para 90 dias. Depois temos o pacote Advanced, que traz 6, e temos o pacote Premium, que traz 20. O que é que difere isto? Qualquer uma delas é válida para eu fazer o meu registro e me tornar um brand partner ativo dentro da empresa, poder começar a partilhar e usufruir do plano de compensação. A diferença aqui é na quantidade de produto que eu quero adquirir. É só isso. Então eu escolho e opto pelo aquilo que eu achar mais importante para mim e que for mais importante para a minha carteira. Assim de simples. Obviamente que quanto mais produto, menor é o preço que sai cada. Terem uma ideia, estamos a falar, a tecnologia sai, quando nos registamos, se formos pelo pack maior, pelo pack mais pequeno, sai-nos a 3,80 € por dia. Okay? Se formos para o pack maior, sai muito mais barato. 3,80 € por dia. Depois temos então as 5 formas de rendimento. As primeiras 2 para a parte de venda. Temos uma loja online, e aqui a loja online está disponível de qualquer pessoa e está disponível em 80 mercados. Vocês podem promover a vossa loja, a pessoa compra tecnologia na vossa loja e vocês ganham 20% daquilo que é o preço final do produto. E aí a empresa que envia a tecnologia para as pessoas, é a empresa que cobra e nós recebemos uma comissão. Depois temos a venda a retalho, portanto aqui podemos ganhar entre 35% a 50%. Como eu disse anteriormente, quanto maior é o pacote, menor sai o preço, e então esta diferença de 35% a 50% tem a ver com qual é o pack que eu vou adquirir. Depois temos então o bónus de registro, e aqui vamos passar para a parte da partilha. Quando começamos a partilhar, temos um bónus de registro. Qual é a ideia? É naturalmente eu, quando sinto a tecnologia em mim, eu vou partilhar isto com outras pessoas. E a pessoa naturalmente, se quer usar, se vai usar e vai ficar impactada, também vai querer fazer esta parte e vai-se fazer um registro na companhia. Vai-se registrar para quê? Para comprar mais barato. E quando isto acontece, como vai comprar produto, nós vamos receber uma comissão sobre esse produto que ele vai comprar. Então, mediante o pack que essa pessoa adquiriu, nós podemos ganhar uma comissão de 33 a 385. Tem a ver se eu comprei o pack, o Core, que é o mais pequeno, se eu comprei o Advanced, que é o Premium, que é o maior. E recebo 385 euros. Então recebemos uma comissão única pela compra do produto que essa pessoa ao registrar-se vai adquirir. Depois temos o bónus de ciclos binário. É um bónus incrível, incrível. É um bónus e, como diz aqui, estamos a falar de um potencial máximo à semana de 23.600 euros. É importante perceberem isto, não é a pessoa que vos convidou,
vai ter todo um interesse e vos explicar detalhadamente o que é isto. Hoje quero-vos passar, essencialmente, aquilo que é a grandiosidade do modelo de negócio, a disponibilidade do modelo de distribuição para remunerar as pessoas que partilham esta tecnologia, que é algo impressionante. Então, o bónus de binário vai pagar até 491 ciclos por semana, e a pessoa que vos convidou depois pode explicar isto detalhadamente. Em cada ciclo vale 48 euros. Isto tem a ver o quê? Com a movimentação de produto. Muito rapidamente, os produtos valem pontos e esses pontos vão se transformar em dinheiro, em valor. Sempre que há movimentação de produto na vossa equipa, vocês vão ganhar dinheiro pela movimentação desse mesmo produto. Assim de simples. Depois temos o bónus de liderança, paga até à terceira geração. 25, 20 e 20. Ou seja, estamos a falar de todas as pessoas que nós vamos patrocinar, que vão criar as suas equipas e os seus grupos. Nós vamos ganhar na nossa primeira geração 25% de tudo isso, na segunda geração 20% e na terceira 20%. Todos estes bónus, estes 5 bónus, todos eles são acumuláveis. Isto é incrível, okay? É impressionante. Então, o que tem que fazer naturalmente, e reparem que isto pode começar hoje como um plano B, como eu comecei, há 18 meses atrás, naturalmente impactado pela tecnologia, e é importante perceber isto. Eu, quando me associei a esta empresa, foi pelo impacto que esta tecnologia teve em mim, e naturalmente comecei como part-time, e hoje, efetivamente, é o meu dia-a-dia, é isto que eu faço todos os dias, que é fantástico. Muito importante. Obviamente, o que é que acontece? Nós, para sermos bons naquilo que fazemos, o que é que temos que fazer? Temos que aprender. Como na escola, nós termos sucesso, temos que ir à escola, temos que ter aulas, temos que aprender. O cara está a falar agora, está a aprender inglês em 2 vertentes, na parte online e na parte presencial. Isto que requer empenho, naturalmente. Então, nós temos aqui a parte da formação. A empresa tem um sistema de trabalho que é fantástico. Temos aqui no fundo, tudo aquilo que é importante. Temos um avatar onde vocês ponham qualquer tipo de questão e vamos responder a qualquer dúvida que tenham. Tenho vários testemunhos, ou seja, tudo está concentrado numa única plataforma onde nós temos acesso a todas as ferramentas importantes. Temos eventos de apresentação online na segunda, quarta e quinta. Segunda e quinta com apresentação, tecnologia e modelo de negócio. À quarta, só tecnologia. Temos eventos de formação à terça e à sexta. Temos eventos públicos em várias cidades. Ou seja, não falta como nós termos acesso à informação, como termos acesso àquilo que é importante para sermos bem-sucedidos nesta indústria e nesta atividade. Eu vou passar isto. Eu quero chegar aqui. Quero chegar aqui porque este é o evento que nós vamos ter agora no dia 24 e 25 de maio, em Lisboa. É um evento corporativo. É um evento onde vai estar toda a liderança de Portugal, líderes de Europa, e os caras, quem está na equipa, quem trabalha LifeWave, não pode perder este evento. Isto como é que eu ia dizer? É o ponto maior daquilo que é informação e formação. Tem que estar. Naturalmente é um evento que vão ser 2 dias, como diz aqui, 24 e 25. Eu vou passar aqui a pessoa que vai lá estar connosco, é o Paulo Azevedo. Paulo Azevedo é uma pessoa que tem uma condição, grande parte de vocês conhecem o Paulo Azevedo, uma pessoa que tem uma condição, no nosso ponto de vista não é fácil, é uma pessoa que convive com isto diariamente e que lida com isto com uma facilidade impressionante. Então o que ele transmite às pessoas é que ele nesta condição faz o que faz. Então porque é que nós que temos tudo no sítio, não é? O que é que não fazemos? É importante. Então é muito importante. Nós vamos ter, este é um evento, falem com a vossa linha de patrocínio. O evento tem um valor para os 2 dias, reparem nisto, para a pessoa que está no negócio, para os 2 dias são 65 euros com o almoço de domingo e 3 coffee breaks durante os 2 dias de evento, mais a formação, 65 euros. Só isto, a gente muitas vezes gastamos num bom almoço ou num bom jantar, não é? Portanto, e estamos aqui num programa de formação de 2 dias, incrível. Muito importante é que a pessoa vai estar como convidado, por exemplo, no sábado de manhã, porque no sábado de manhã é livre para toda a gente, podemos ter lá convidados, e se a pessoa chegar à conclusão que o projeto faz sentido para ela e se registar, a empresa vai-lhe oferecer este fim de semana. Portanto, vai poder usufruir do sábado à tarde e do domingo todo o dia, sem ter que pagar o preço de 65 euros, isto para convidados. Okay? Muito importante. Então, é trabalhar a fundo em convidados, estar presente,
falem com a vossa equipa, com a vossa linha de patrocínio, porque este evento é fundamental. Peço desculpa. E termino com esta imagem. Quando é que vais experimentar o teu? Que é importante, que é quando é que vais experimentar efetivamente esta tecnologia? E desafio naturalmente cada um dos presentes e principalmente aquelas pessoas que estão cá hoje pela primeira vez, falem com a pessoa que vos convidou, e não deixem de experienciar isto. Não tenho noção do que é que está aqui. Eu às vezes é curioso que nós ouvimos pessoas, nós ouvimos aqui testemunhos super impactantes e hoje no dia a dia temos testemunhos impressionantes à nossa volta, coisas e às vezes é difícil, percebo às vezes as pessoas que estão de fora que é difícil acreditar nisto, porque é tão diferente, é tão fora da caixa, não é? Estamos a dizer que andamos anos a tomar medicamentos, não é? E como o Carlos está aqui muito bem, ou seja, anda anos com um problema, chega o próprio fisioterapeuta fica a olhar para aquilo, não é? O que é que se passa aqui? E isto é fora da caixa, completamente. Agora, experienciem, façam essa experiência. Já perceberam que aqui não há químicos, ninguém vai, não é? Aqui não há nada a introduzir dentro do corpo. Experimentem. Falem com a pessoa que vos convidou, como disse no início, tenho a certeza absoluta que lhes vão agradecer para o resto da vida. Um forte abraço, uma excelente semana a todos e próxima quarta-feira estamos aqui com mais um evento presencial, neste caso só para falar de tecnologia. Muito obrigado a todos, uma excelente semana. Obrigada. Tchau, tchau. Boa Todos. semana. Abraço, Obrigada. tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.